Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, nossa última aula do semestre, e hoje o assunto vai ser avaliação institucional e avaliação do sistema educacional brasileiro. E a gente inicia falando sobre o surgimento, né, do mecanismo de avaliação institucional no Brasil, que foi criado na década de 1990, com o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, o PAIUB. E já em 2004 foram criadas novas diretrizes para essa avaliação de educação superior, que através da Lei 10.861, ela instituía o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que a sigla é os SINAIS, buscando a melhoria da qualidade das atividades das instituições educacionais de ensino superior. E a avaliação dos cursos, ela está prevista no artigo 4º da Lei 10.861, tem por objetivo, além de identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes dessas instituições, eu até destaquei aqui, em especial relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica. Atenção, ok? E no caso, né, nós temos instrumentos variados para essa avaliação, normalmente com a visita em loco, né, realizada pelas comissões do MEC. Os avaliadores vão até a faculdade e essa avaliação dos cursos, ela vai resultar em um conceito, que é ordenado em uma escala com 5 níveis, né? E a cada uma dessas dimensões avaliadas, os níveis iguais ou superiores a 3, que são indicadores de qualidade satisfatória. E essa avaliação ocorre periodicamente, e para uma IES, que é a sigla, né, de Instituição de Ensino Superior, IES, para cada IES iniciar a oferta de um curso superior, ela precisa de um ato autorizativo. E aqui eu indico para vocês os tipos de atos autorizativos, que são credenciamento e recredenciamento da IES, os atos de autorização, reconhecimento ou renovação de cursos superiores. E aí, falando um pouquinho de cada um deles, né, dos tipos de atos autorizativos, a gente começa pelo credenciamento e o recredenciamento. Para ter o início, né, uma instituição de ensino superior, ela tem que solicitar o credenciamento junto ao MEC, sendo como faculdade, centro universitário ou universidade. E aí, inicialmente, ela é credenciada como faculdade. E esse credenciamento como universidade ou centro universitário, que eles acabam possuindo um pouco mais de autonomia, aí vai depender do credenciamento específico da instituição já credenciada, ou seja, primeiro credencia como faculdade e depois vai mudar de tipo de instituição. E além do credenciamento específico, depende também de estar em funcionamento regular e com um padrão satisfatório de qualidade, ou seja, com os índices iguais ou superiores a 3. E esse primeiro credenciamento da instituição, ele tem um prazo de 3 anos para as faculdades e para os centros universitários e de 5 anos para as universidades. Já o recredenciamento, ele deve ser solicitado pela IES ao final de cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Educação Superior, os SINAIS. A autorização, após ela já ter sido credenciada junto ao MEC, ela vai pedir autorização de curso. E como que funciona essa autorização? Vai depender do MEC. A exceção são as universidades e os centros universitários, que já que eles têm um pouco mais de autonomia, eles independem de autorização para funcionamento de curso superior. Mas, porém,
essas instituições, elas devem informar, né, a secretaria competente junto ao MEC, quais os cursos que foram abertos a fim de supervisão, avaliação e um posterior reconhecimento. Já o reconhecimento e a renovação de reconhecimento, o reconhecimento ele deve ser solicitado pela IES quando o curso tiver completado 50% da sua carga horária. Então, aí o reconhecimento do curso, ele é condição necessária para a validade nacional do diploma. E a renovação do reconhecimento também deve ser solicitada pela IES ao final de cada ciclo avaliativo dos sinais. E as competências, né, para as funções de regulação, supervisão e avaliação do Sistema Federal de Ensino Superior, elas serão exercidas pelo MEC, através do Conselho Nacional de Educação, CNE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, e também pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, a CONAS, conforme estabelecido no Decreto 9.235, de 2017, que eu vou estar disponibilizando como material complementar para vocês. Depois deem uma olhadinha lá, que é bem instrutivo. E aí a gente vai estar destacando alguns órgãos, dentre todos esses que a gente falou. Iniciando pela CONAS, que é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, né? E aqui vem explicando que é um órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tá? E aí, atualmente, a CONAS, ela possui algumas atribuições, só que eu vou destacar para vocês apenas duas aqui, depois vocês leem o restante, que a primeira é propor e avaliar as dinâmicas, os procedimentos e os mecanismos de avaliação institucional de cursos e desempenho dos estudantes. E o segundo, estabelecer diretrizes para a organização das comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes. Prosseguindo, a avaliação das instituições de educação superior, a gente vai falar sobre a avaliação institucional, que é um dos componentes dos sinais, e ela divide-se em algumas modalidades, né? Que seria a autoavaliação, que é coordenada pela comissão própria de avaliação, que é a CPA, de cada instituição, e ela segue as diretrizes e roteiros de autoavaliação institucional da CONAS, a Comissão Nacional. E ela tem como principais objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, também aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e também fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, ou seja, todos os membros da instituição, e tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, que isso também é um papel muito importante. Tem que ser criadas ações destinadas para a comunidade. Assim, identificando as fragilidades e as potencialidades da instituição nas 10 dimensões previstas na lei, a autoavaliação, ela é muito importante, é um instrumento muito importante para a tomada de decisão, e dele resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas, sugestões. E prosseguindo, nós temos a avaliação externa, que aí ela já é realizada não por ninguém da instituição, mas sim por comissões designadas pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, do MEC, né, e é outra dimensão essencial da avaliação institucional. A apreciação de comissões de especialistas externos à instituição, além de contribuir para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela IES, pela instituição de ensino, ela também traz subsídios importantes para a regulação e formulação de políticas educacionais.
E aí, mediante, né, análises documentais, a visita em loco, que eles vão até a instituição, não agora, nessa época de pandemia, que vai ser feito online, né, através também de entrevistas com membros de diferentes segmentos da instituição e da comunidade local. Essas comissões, elas ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação interna, e elas também apontam os pontos fortes e fracos da instituição, apresentam também críticas e sugestões de melhoramento, e até mesmo de providências a serem tomadas, seja pela própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC, enfim. E essa comissão de avaliadores externos, ela deverá ter acesso aos documentos e às instalações da instituição, e, assim, com o objetivo de obter informações adicionais para que o processo seja, assim, mais completo, rigoroso e, principalmente, democrático. Prosseguindo, nós temos o Censo da Educação Superior, e as informações prestadas anualmente no censo, elas são um importante ponto de partida para o desenvolvimento da autoconsciência institucional e também para a própria atividade avaliativa. E aqui eu vou destacar, ó, os dados do censo também fazem parte do conjunto de análise e estudos da avaliação institucional interna e externa, contribuindo para a construção de dossiês institucionais e de cursos a serem publicados no cadastro das instituições de educação superior. E aí, por falar no cadastro, cadastro das instituições. Esse cadastro, ele é disponibilizado para acesso público. Então, você acessa a página do MEC, do INEP, e você tem acesso sobre a sua instituição e sobre os cursos ofertados também. E acaba que isso orienta, né, alunos, a sociedade de forma geral, sobre o desempenho dos cursos e das instituições. E aqui a gente vem falando um pouquinho sobre a avaliação institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos, né, em todas as nossas faculdades, como que ela é realizada, né, aqui a avaliação do projeto pedagógico do curso, como que é feita essa avaliação, os princípios da avaliação, que isso tudo são textos que são contidos no PPC da faculdade, a metodologia, como que é feita as avaliações, avaliação dos projetos de cursos, observa-se execução do projeto, atualização do curso, gestão do curso, enfim. E aí a gente chega numa parte muito importante para vocês, que é o ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, e ele avalia os concluintes dos cursos de graduação. Aí são avaliados todos os conteúdos e habilidades, competências que foram adquiridos durante a execução do curso, durante a sua faculdade. E aqui eu destaquei que o exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. Lá no verso do seu histórico escolar vem a citação de que você foi participante do ENAD, tá? E a primeira aplicação do exame aconteceu em 2004, e a periodicidade máxima dessa avaliação, ela é trienal, para cada área de conhecimento. E o ENAD, ele integra os sinais, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que também é composto pela avaliação de cursos e pela avaliação institucional. Então, juntos, eles formam esse tripé avaliativo, o ENAD, a avaliação de cursos e a avaliação institucional, que vai nos permitir conhecer a qualidade dos cursos das instituições que oferecem educação superior no nosso país. E aqui também, isso aqui é muito importante, que os resultados do ENAD, aliados às respostas do questionário do estudante, que também é obrigatório responder,
juntamente com essa avaliação, são insumos para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior. E o objetivo do ENAD é estar avaliando o desempenho dos estudantes, né, em relação aos conteúdos previstos, se houve o desenvolvimento das competências e das habilidades esperadas, e também o nível de atualização dos nossos estudantes em relação à realidade da educação brasileira e também mundial. E aí, sobre os resultados, após sair o resultado do ENAD, aí gera-se o conceito ENAD, que é fundamental, né, para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior, juntamente com o conceito preliminar do curso, o CPC, e o Índice Geral de Cursos Avaliados na Instituição, que é o IGC. E todos são normatizados pela Portaria número 40 de 2007. Eu destaquei aqui, que esses indicadores mensuram a qualidade dos cursos e das instituições do país, sendo utilizados tanto para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior, quanto como fonte de consultas pela própria sociedade, tá? E aqui, gente, eu deixo em vermelho para vocês lembrarem da importância do ENAD, como que vocês devem se preparar para realizar essa avaliação. Não é uma simples avaliação externa, é uma avaliação muito importante, porque, dependendo do conceito que a turma tiver, ela implica na oferta do curso pela própria instituição. Então, assim, não podemos sabotar esse exame, temos que fazer com muita consciência. Aí é o que eu digo aqui, se o conceito for muito baixo, a IES, ela tem um número de vagas oferecidas reduzidas pelo MEC. Portanto, muita seriedade e comprometimento na realização do seu exame. E agora a gente já passa para a avaliação do sistema educacional brasileiro. E, surpreendentemente, nas últimas décadas, uma política que avançou muito, né, consideravelmente no Brasil, foi a implementação dos sistemas de avaliação educacional. E hoje é considerada uma das mais abrangentes e eficientes do mundo. E aí, nós temos diversos programas, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o ENEM, o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, que é o ENAD, que a gente acabou de falar, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, que é o INSEJA, o Sistema Nacional do Ensino Superior, que é o SINARE, a gente já vem falando muito nesta aula, a Prova Brasil, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, né, que em conjunto com a avaliação da pós-graduação, que é a CAPES, que é considerado um dos mais antigos sistemas de avaliação do país no setor de educação, eles formam o macrosistema de avaliação de qualidade da educação brasileira. E a gente passa para o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que é composto por dois processos, a Avaliação Nacional da Educação Básica, que é a ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é mais conhecida como a Prova Brasil. A ANEB, né, que em sua divulgação eles preferem chamar mesmo de SAEB, ela avalia as redes pública e particular do ensino e abrange o terceiro ano do ensino médio, e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Já a Prova Brasil, ela é mais extensa e detalhada que a ANEB, e ela é aplicada aos alunos de 5º e 9º anos, né, do fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, sendo de área urbana, de área rural, e em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. E esses resultados da prova, eles são utilizados como cálculo do IDEB. E a Prova Brasil, ela é realizada a cada 2 anos, né, com os conteúdos de língua portuguesa e matemática,
além dos questionários socioeconômicos aplicados aos alunos participantes e à comunidade escolar. Esses questionários, na minha opinião, eles são muito extensos e não tem um prazo a mais para as crianças preencherem. Então, elas já estão, assim, um pouco cansadas daquela avaliação, né? E ainda tem um questionário gigantesco socioeconômico para responder. Muitos não conseguem fazer esse preenchimento. A maioria vai incompleta, né? Só aqueles que têm mais expertise, que faz mais rápido ali a avaliação normal, que consegue estar concluindo o preenchimento do questionário socioeconômico. A gente cansa de sugerir, né, para as comissões, para que seja determinado um tempo extra para essa aplicação, mas eles não nos ouvem. E, prosseguindo, a avaliação nacional da alfabetização, que é a ANA, a sua aplicação foi a partir de 2013, e esta avaliação, que será aplicada anualmente, ela tem caráter censitário e ele vai avaliar a qualidade, equidade e eficiência do ciclo de alfabetização das redes públicas de ensino. E por ser uma avaliação censitária e direcionada às crianças, as provas são divididas em 2 dias, e sempre começam por língua portuguesa, né, com 20 questões desta e 20 questões de matemática. E o destaque é para como a ANA se preocupa em relação ao acesso aos instrumentos de inclusão, né, fornecendo as avaliações para toda a clientela com as necessidades especiais. Então, seja as provas ampliadas, seja a prova em braille, enfim, ela tem essa preocupação e é tudo muito bem esquematizado. A provinha Brasil, né, uma avaliação diagnóstica a nível também de alfabetização, só que para as crianças de 2º ano das escolas públicas. E ela acontece em 2 etapas, no início e no término do ano letivo. Porque assim, professores, gestores, eles têm a possibilidade de estar realizando ali um diagnóstico mais preciso que permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem da criança e principalmente em termos de habilidade de leitura. O Enem, né, todo mundo já conhece o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi criado em 1998, e o objetivo era avaliar os alunos do ensino médio brasileiro. E, consequentemente, né, o próprio ensino médio brasileiro para verificar a sua eficácia. E, atualmente, ele é responsável por garantir a entrada dos candidatos com as melhores notas nas universidades públicas e também garante bolsas do ProUni, né, o Programa Universidade para Todos, nas faculdades particulares. E, a partir de 2017, as provas do Enem, elas passaram a ser aplicadas em 2 domingos seguidos. Antes, o Enem ele acontecia só num fim de semana, no sábado e no domingo, e com essa nova forma de aplicação, acabou que eles solucionaram a situação dos sabatistas, né, aquelas pessoas que, por conta da religião, elas guardam os sábados até determinado horário. Então, antes dessa alteração, os sabatistas, eles entravam no local da prova no mesmo horário que os demais candidatos, mas eles só iniciavam a prova às 19 horas. Então, assim, quando eu trabalhava, né, com coordenação de Enem, os colegas que ficavam nas escolas que possuíam sabatistas, eles centralizavam em 1 ou 2 escolas, eles iniciavam a prova ali às 19, e muita gente saía da escola ali quase à meia-noite, né? Então, assim, é bem desgastante, tanto para o candidato, quanto para a equipe aplicadora, que também está ali desde o início das atividades convencionais. E aí, houveram algumas mudanças a partir de 2017, no Enem, né, que a redação passou a ser aplicada no primeiro dia de prova, ou seja, no primeiro fim de semana, e não existe mais a possibilidade de se obter certificação de conclusão do ensino médio através do Enem, agora é somente pelo Enseja mesmo,
E os cadernos de questões, agora, eles são personalizados, eles já vêm com o nome do candidato na capa. E agora nós vamos passar para o Sistema Estadual de Avaliação, já que o governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Educação, a SEE, eles têm o seu sistema próprio de avaliação externa, né? O programa, ele faz parte do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, que é o CIMAV, e ele foi desenvolvido por parceria entre a SEE, o CAET, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí nós temos o ProAlfa, que é o Programa de Avaliação da Alfabetização, que é uma avaliação que identifica os níveis de aprendizagem em relação à leitura e escrita dos alunos, e é parte da estratégia da SEE para que em Minas toda criança saiba ler e escrever até os 8 anos de idade. Isso ainda vai ser revisto, isso vai mudar, porque já na BNCC esse prazo foi encurtado para 7 anos, né? Ou seja, segundo ano do ensino fundamental. E as provas também, português e matemática, elas são anuais e aplicadas para os alunos do 3º ano das redes estadual e municipal. Já o PROEB, que é o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica, ela testa os conhecimentos dos alunos da educação ao final de cada etapa de ensino, no 5º, no 9º do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio de todas as escolas estaduais e municipais. E aí, gente, essas duas avaliações, o PROEB e o ProAlfa, os alunos, eles são avaliados e classificados em 4 padrões de desempenho: baixo, intermediário, recomendado e avançado. E o resultado de cada escola, ele é publicado em forma de relatório, né, num boletim que a SEE passa para cada escola individualmente. E nós vamos ver como que são apresentados esses resultados. Aqui eu peguei o resultado de 2015, eu não consegui o mais atual porque o sistema não estava funcionando para eu recuperar essas telas. Eu peguei da minha escola de 2015. E aqui eu peguei de língua portuguesa do 3º ano. Então, eu tenho um resultado desse para cada conteúdo, língua portuguesa e matemática, né, para o ProAlfa, 3º ano, e para o ProEB, 5º ano, no caso, são os segmentos que eu trabalho. E aí, o que acontece aqui? Eu vou aumentar para vocês visualizarem melhor. O que acontece? Eu tenho o índice de proficiência, a participação e a evolução. E aí, aqui no caso, vem o resultado de Minas Gerais todo. Eu tenho o da superintendência, que no caso é Barbacena. Então, a proficiência média de Minas Gerais foi 604,5. Já das escolas de Barbacena, no geral, foi 630,4. E aí eu passo para a minha escola. Qual que foi o percentual da minha escola? 624. Então, assim, entre a média estadual, 604, e a regional, 630, a escola nessa época ficou ali no meio termo, 624, entre um e outro, tá? Aí aqui não está muito legível, mas eu digitei. Como que é esse resultado? Aqui, as coresinhas indicam o padrão baixo é o mais clarinho, o intermediário, o recomendado e o avançado. Então, conforme mais escuro, melhor para a gente. A nossa intenção é que todos fiquem aqui no avançado, mas é uma busca muito complexa, enfim, vocês entendem. E aí, o nosso resultado, como que foi? 1,4 de alunos, da porcentagem de alunos, que no caso eram previstos 76, participaram 72.
foi um bom percentual de participação, né? Então, apenas 1,4 dos nossos alunos ficaram nos níveis mais baixos, tá? Que são o baixo e o intermediário. Aí, já no recomendado, que ficou a grande maioria desse percentual de alunos de terceiro ano, que foram 55,6. E o avançado, que é o que todos almejam, 41,7. Então, a nossa escola, ela está caminhando, né? Como eu disse para vocês, em relação às cores, quanto mais escura, melhor. Eu vou apresentar para vocês a escala de proficiência. O que é isso? Essa escala, ela mede a habilidade das crianças em cada descritor. Ah, o que é isso? O que é descritor? Em cada avaliação dessas, do ProEB e do ProAlfa, eles criam uma matriz de referência, e nessa matriz eles colocam quais os descritores que serão analisados, que serão avaliados naquela prova. E aí, conforme, quanto maior, né, quanto mais escura ali a sua proficiência ficar, for traçada o seu índice, melhor, porque quanto mais escuro, maior o grau de complexidade daquele indicador. Então, essa é a nossa escala de proficiência de língua portuguesa, no caso aqui, terceiro ano do fundamental. E aí, os descritores, eu vou aumentar para vocês terem uma noção. Ó, o domínio, a apropriação do sistema alfabético, aí vem o descritor 01, identificar sílabas. O 2, ler palavras formadas por sílabas canônicas. O descritor 3, ler palavras formadas por sílabas, e assim vai, tá? Todos os descritores dentro dos domínios, leitura e compreensão e usos sociais da leitura e da escrita. Então, se você observar aqui, ó, cada descritor tem o seu grau de complexidade, certo? Então, quanto mais essa nossa linha fica para a parte escura, melhor o nosso aproveitamento. Então, no nosso caso, né, quando a gente vai lá, faz o traço da nossa escala de proficiência, que foi o 624, que foi o nosso índice, né, para o ProAlfa em 2015, então aqui já sai qual é o meu resultado. Então, apesar de eu ter aquela porcentagem aqui, ó, né, de alunos no avançado e no recomendado, no geral, a minha escola, de uma forma geral, ela se encontra no recomendado, porque se eu tivesse um pouquinho mais à frente, olha, se eu tivesse passado, né, dos 650 ali, chegado nos 650, a nossa escola já estaria no nível avançado. Mas isso é uma busca, né, é um trabalho constante e não é fácil. E como a gente veio falando nas nossas aulas, depende muito de como que aquele dia aquele aluno estava, depende muito de como, às vezes, o aluno que faltou, né, e deveria estar ali, aquele bom aluno, deveria estar para ajudar no índice, mas, enfim, são vários critérios. Mas é isso, eu vou deixar no material para vocês verem direitinho como que funciona essa escala de proficiência, e os indicadores raramente mudam muito, assim, de um ano para o outro, né, basicamente são esses. Mas vamos ver como que vai ser esse ano. 2020 nós não tivemos avaliação, nem de ProAlfa, nem de ProEB, nenhuma avaliação externa, nem de nível federal, né, essas avaliações que a gente veio falando. Vamos ver agora, 2021, como que eles vão conduzir isso. Eu acredito também que não terá, porque é um pouco difícil fazer esse tipo de avaliação de forma remota, tá? Mas vamos aguardar. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, ainda há tempo, tá?
E eu desejo muita sorte para vocês, nossa última aula hoje, e que eu espero que a gente se encontre mais à frente, tá? Um forte abraço para vocês. Após as avaliações, um bom descanso. E precisando, a professora está sempre aqui à disposição, ok? Tchauzinho.